E aí teve uma série de coisas, porque em 2010, quando o Ciro deixa de ser deputado federal e vem para o Ceará, ele começou a instigar a minha ruptura com o governador Cid. Porque a minha relação com o Cid sempre foi uma relação muito boa. Assim, eu era prefeito, ele era governador, e ele só foi governador porque disse que só ia ser governador se eu apoiasse, em 2006, quando ele foi o candidato a governador. Inicialmente, né? Porque depois essa relação se desgastou. Não, depois de 2010, sim, quando o Ciro volta, que ele começa a dizer para o então governador Cid de que se eu elegesse o nosso candidato do PT, que no caso era o Elmano, eu seria candidata a governadora contra o PT. Não, contra o grupo do Ciro. Exatamente. O Ciro, então, Ciro Gomes foi o pivô dessa relação ter se desgastado entre a senhora e o governador? Eu acho que colaborou bastante. Colaborou bastante porque foi quando o Roberto Cláudio era um candidato do Ciro. Está provado aí, está mais do que claro. Sim. Por essa movimentação toda que está acontecendo. Então, assim, quando o Elmano podia ser o candidato em 2012, o Ciro veio com o nome do Roberto Cláudio. E aí ficou nesse processo todinho até... Então, assim, aí terminamos o governo, cada um foi para um lado, e a gente foi fazer inclusive o Cid recentemente disse, agora num programa de rádio, porque, na verdade, naquele momento... O Cid queria que o Camilo fosse o candidato. O Cid queria, depois o Ciro queria que fosse o Roberto Cláudio candidato. Mas o candidato que ia defender o nosso legado, que foi secretário de Educação, que foi secretário do Orçamento Participativo, tinha sido o Elmano. Então, nada mais natural de que eu pudesse, inclusive, organizar a própria sucessão.